para concluir o nosso exemplo, eu só quero ver com vocês mais um detalhezinho sobre o predecessor, que como eu tenho falado para vocês, ele aponta para o vértice que precede, né, que é o antecessor do vértice corrente no caminho mínimo. Ele permite, por conta disso, reconstruir os nossos caminhos mínimos. E para enxergar melhor isso, eu vou fazer uma observação que é importante, que a coleção de caminhos ali, criada pelo apontador predecessor ali, forma uma árvore, cuja raiz está no vértice origem. Para isso ficar mais claro, vamos ver o nosso exemplo aqui. Vamos começar a construir essa árvore a partir do C, que tem distância zero, justamente ali. Então eu vou colocar ele aqui mais em cima, para corresponder à raiz. E vamos ver quais são os predecessores ligados ali. A gente tem, por exemplo, D e G, como aquelas arestas apontam, como aqueles arcos indicam ali, o caminho mínimo deles, de C até D e G, vieram diretamente de C, então o predecessor de D e de G correspondem ao C. Eu vou colocar eles aqui então. Então o predecessor de D é o C, o predecessor de G é o C. Na sequência a gente tem aqui que tanto H quanto F, o predecessor deles é o G. Então eu vou colocar eles no outro nível aqui. Temos aqui H e F, e o predecessor deles é o G. E daí sobra os vértices A, B e E, né, sem nenhuma ordem específica, que não são alcançáveis a partir do G, então o predecessor deles é nulo, eles estão flutuando aqui. Mas entre os que são alcançáveis a partir da origem, né, entre os que são alcançáveis a partir do vértice C, note que isso aqui formou uma árvore. Claro que é um exemplo muito pequenininho, mas eu vou só argumentar com vocês, sem aprofundar muito, que isso não é uma coincidência, sempre vai ser o caso. E o motivo disso é uma propriedade muito importante que a gente usa em vários problemas, que é a subestrutura ótima. Caminhos mínimos têm subestrutura ótima, que nome feio, né? Como eu falei, eu não vou aprofundar, tá? Não é o tema central aqui, mas só para fazer vocês pensarem, quando eu falo de subestrutura ótima, o que eu quero dizer é que um caminho mínimo de C até H, por exemplo, se um caminho mínimo, melhor dizendo, de C até H passa por G, tá? Passa pelo vértice G, eu preciso que o trecho desse caminho, que chega até G, também seja um caminho mínimo. Tá? Porque se não for, então eu conseguiria construir uma coisa melhor para o H. Imagina que o trecho aqui, tá? Como eu falei, o exemplo é muito pequeno, fica até solto, mas imagina que esse aqui não fosse o caminho mínimo, tá? Que indo aqui de C até G diretamente não fosse a melhor opção. E de C até um outro vértice e depois até G gerava uma solução melhor. Podia acontecer, né? Se fosse esse o caso, necessariamente o caminho mínimo de C até H também passaria por esse outro vértice. Né? Não teria sentido, porque só intuitivamente o que eu estou dizendo não teria sentido para eu chegar até H, eu usar um caminho ruim para chegar em G, né? Sendo que existe um melhor. Tá? Então, com certeza, se o caminho mínimo que vai da origem até um certo vértice passa por um outro vértice, o trecho da origem até esse outro vértice é mínimo também. Tá? Ele tem o caminho mínimo tem subestrutura ótima. Um pedaço dele também tem que ser mínimo, também tem que ser ótimo. É essa a ideia e por isso que acaba formando árvores aqui. Feita essa observação, que, como eu falei, é um extra, vamos formalizar agora o que a gente viu no exemplo em um pseudocódigo. Vamos fazer direito aqui o pseudocódigo, como que a gente resolve esse problema, né? Qual que é o algoritmo para resolver esse problema. Vamos relembrar o que a gente fez, né? Então, a nossa ideia foi, olha, a gente precisa de uma ordenação topológica, a gente precisa encontrar a ordenação topológica, porque é ela que me permite, numa única passada, considerar todos os caminhos relevantes, né? Considerar aquela propriedade de quando eu analiso um vértice, todos os caminhos que chegam até ele já foram considerados. Se eu fizer em qualquer outra ordem, que não seja topológica, isso não é garantido, isso pode dar errado. Então eu tenho que primeiro encontrar uma ordenação topológica, depois seguir a ordenação topológica e ir atualizando os custos dos caminhos de acordo com os arcos que eu vou encontrando. Tá? Então vamos escrever isso aqui. Cálculo de distâncias num grafo dirigido acíclico. Ele recebe como entrada um grafo G, né, com seu conjunto de vértices e arestas, que tem que ser um DAG, tá? Esse algoritmo não vai funcionar se esse grafo G não for um DAG. Custo C, uma função de custos que atribui custos às arestas, e um vértice origem S. Tá legal, o que eu faço? Primeiro, eu vou encontrar a ordem desses vértices, tá? A ordenação topológica. Então, eu venho aqui e chamo uma funçãozinha auxiliar, ordenação topológica aqui, que a gente já tem, passando o grafo G. Notem que eu não preciso passar nem os custos, porque não são relevantes para a ordenação.
ordenação topológica é uma característica estrutural, o valor dos arcos é irrelevante, e nem passar o vértice origem S, ele vai encontrar a ordenação topológica do gráfico como um todo. Daí, na sequência, eu vou visitar os vértices, só que seguindo essa ordem, respeitando essa ordem que me foi devolvida. Mas, para fazer isso, eu tenho que primeiro inicializar todo mundo como não encontrado, né? Então, aqui, para cada V em V, fazemos aqui dist V igual a mais infinito e predecessor de V igual a null. Quer dizer, no início, nenhum vértice foi encontrado, portanto, não existe predecessor no caminho, não existe caminho conhecido da origem do S ali até esse vértice. Daí, prosseguindo com essa inicialização, eu vou fazer aqui dist S, que é a exceção, é a própria origem, igual a 0. Notem que eu só modifico aqui o dist do S, não o predecessor, porque o caminho do S até ele mesmo é nulo, né? Então ele não tem predecessor, tá? Então isso fica como nulo mesmo. E daí eu entro no laço principal do algoritmo, né? Depois de já ter a ordenação topológica e ter inicializado o pessoal, eu vou fazer o laço principal, em que eu vou considerar cada vértice, então temos aqui para cada V em V, mas com uma observação importante, seguindo a ordem, né? Seguindo a ordem que a gente obteve ali. Isso é super importante, eu não posso considerar os vértices em qualquer ordem. Tá? Então eu vou analisar os vértices ali da esquerda para a direita, né? Seguindo aquela ordem, e para cada vértice que eu for analisar, eu vou olhar todos os arcos que saem dele, para atualizar os caminhos que saem a partir dele. Então, eu vou fazer um laço aqui para cada arco VW, que sai do vértice V e tem um certo destino W. Eu verifico aqui se eu consigo melhorar a distância. Então, se distância, melhor dizendo, se dist, que é o valor que a gente já tinha armazenado, até V, né, a dist de V, que nesse momento, como o V está sendo visitado, já está correta, mais o custo do arco VW for menor do que a distância atual que eu conheço, do que o valor do menor caminho que eu conheço para W, se for esse o caso, atualiza. Atualizar significa dist de W vai receber dist V mais o custo do arco, né, indicando que o caminho mínimo que eu estou considerando é aquele que passa por V e atravessa esse arco, e, portanto, para ser consistente, predecessor de W recebe V. Tá legal? É um algoritmo, um pseudocódigo simples. A maior complicação dele, eu diria que está dentro da ordenação topológica, né? Tipo, se eu fosse escrever tudo explicitamente em vez de chamar aqui, ela ficaria bem maior, esse código, acho que quase o dobro. Mas, obtida essa ordenação, tem esse laço aqui em que eu visito todos os vértices, considero todos os arcos e vou atualizando as distâncias. É relativamente simples. Vamos falar aqui um pouquinho de algumas curiosidades e também fazer uma análise de eficiência desse código. Então, aqui sobre curiosidades, esse algoritmo ele é bem específico para encontrar caminhos mínimos em DAGs, no entanto, ele consegue lidar com qualquer custo, tá? Inclusive custos negativos. Ele funciona mesmo que os arcos tenham custos negativos. Isso pode não parecer grande coisa, tá, gente? Mas, em geral, tá? No problema geral, custos negativos deixam o problema do caminho mínimo bem complicado, até de definir, tá? Porque se eu considerar que eu posso ficar passando por um circuito de custo negativo quantas vezes eu quiser, os caminhos mínimos para os vértices que eu alcanço a partir daquele circuito se tornam menos infinitos. Então fica esquisito o problema. E se por acaso eu disser que não posso passar pelo circuito, o problema fica muito mais difícil de resolver. Tá? Então, de qualquer forma, circuitos com custos negativos geram muitos problemas para a gente resolver o problema de caminhos mínimos. No entanto, no DAG, né, ele não tem circuito. Né? O DAG não tem circuito, e se ele não tem circuito, ele não tem como ter um circuito de custo negativo. Né? Então, pela ausência dos circuitos, eu posso colocar quaisquer custos ali nos arcos e esse algoritmo vai funcionar. Inclusive, existe um problema, que isso eu acho bem contraintuitivo, acho uma curiosidade legal, que é o problema de encontrar caminhos de custo máximo. O que eu acho interessante é que, primeiro, esse problema me parece muito menos intuitivo. Em geral, a gente pensa, não, óbvio que eu quero caminho mínimo, né? Se eu quisesse querer caminho máximo, nem faz sentido isso. Para que eu vou querer isso? Existem aplicações relevantes que é importante encontrar o caminho de custo máximo. E, mais do que isso, encontrar o caminho de custo máximo é um problema computacionalmente muito mais difícil do que encontrar caminhos de custo mínimo. Justamente por essa questão dos circuitos e tal que eu falei. Tá? Em geral, se eu falo de caminho de custo máximo, eu estou pensando que o caminho não pode ter repetição de vértices, justamente para não permitir formar circuitos. Tem que ser um caminho que não fica ciclando ali, passeando pelo grafo à toa. E isso torna o problema bem mais complicado de se analisar, de se resolver.
Mas, de novo, como o DAG não tem circuitos, eu consigo adaptar esse algoritmo, tá? Fazer pequenas modificações nesse algoritmo para resolver o problema de caminhos de custo máximo em DAG. Então são duas observações aqui. Ele lida bem com custos negativos e também pode ser facilmente adaptado para a versão de encontrar o caminho de custo máximo, que normalmente é mais difícil. Sobre a eficiência do algoritmo, eu tenho duas observações importantes aqui. Vamos voltar para o pseudocódigo para analisar elas. Tá? Uma observação, deixa eu pegar outra cor, sobre eficiência, vamos passando aqui passo a passo. A ordenação topológica, ela é basicamente, como a gente relembrou nessa aula, um laço da busca em profundidade. Então, ela vai levar tempo da ordem de n mais m, né? Proporcional ao número de vértices mais arestas, mais arcos, porque cada vértice é visitado uma única vez e quando esse vértice está sendo visitado, todos os seus arcos são considerados, depois nunca mais. Então, a ordenação topológica leva tempo da ordem de n mais m. Então, é um tempo bem bom, né? Porque é um tempo proporcional equivalente, assintoticamente, ao custo para ler a entrada do grafo, a entrada do problema que envolve o grafo. Então, a ordenação topológica é bem tranquila. Depois, a inicialização aqui leva custo da ordem de n, porque eu tenho que passar por cada vértice, setando ali a distância para mais infinito e o predecessor para nulo. Já esse laço principal é a parte que a gente normalmente tem mais trabalho para analisar. Eu vou dizer a princípio para vocês, né, sendo otimista aqui, que ele vai levar no total custo da ordem de n mais m, já falando dele como um todo. Por que isso? O número de iterações é da ordem de n. Passar por todos os vértices é da ordem de n. E para cada vértice, eu estou considerando aqui todos os arcos que saem dele. Então, como eu sempre faço aquela continha, né, para cada arco aqui, o número de iterações desse laço principal aqui, já que eu considero cada arco, vai ser o grau daquele vértice, vai ser o correspondente ao número de arcos que saem daquele vértice. Só que quando eu somar ao longo de todas as iterações que passam por todos os vértices, vai ser da ordem de m. Então, por isso que é a ordem de n mais m. Tá? Esse mais m aqui tem a ver justamente com esse laço interno aqui, somado ao longo de todas as iterações. Até aí não tem nenhuma novidade, vocês já estão acostumados a ver isso. E implementado com cuidado, esse algoritmo leva tempo da ordem de n mais m. Mas aí que entra o ponto, com cuidado. Onde que é esse cuidado? Essa parte aqui, ó, do algoritmo, essa linha, para cada vértice v em v seguindo a ordem, seguindo a ordenação topológica, notem que eu tenho que fazer ela com muita atenção, porque quando a gente resolveu o problema da ordenação topológica, o que eu devolvi, né, a solução que eu devolvi era um vetor indexado por vértices. Eu vou até fazer o desenho aqui para indicar o que eu estou dizendo. O vetor da ordenação topológica era um vetorzinho aqui, indexado por vértices. Então aqui eu tinha o vértice 1, o vértice 2, né, até n-1. E ele me dava a posição em que cada vértice deveria estar. Então ele falava que, olha, aqui eu tinha, sei lá, 3. Quer dizer que o vértice 0 está na terceira posição. O vértice 1 podia estar na última posição, na posição n. Então o vértice 1 seria o último. Tá? Ele me dava essas posições. Se eu fizer assim, eu vou ter um problema para percorrer de modo eficiente esse laço, para cada vértice v seguindo a ordem. Porque eu vou ter que ficar percorrendo esse vetor toda vez, vasculhando ele inteiro para verificar onde que está o vértice da primeira posição. Está na posição 15. Então é o vértice 15 que está em primeiro. Vasculha ele primeiro. Depois percorre de novo. Onde está o da segunda posição. É o índice 3. Então é o vértice 3. É o vértice 3 que está na segunda posição. E assim por diante. Isso fica muito ineficiente. Dá para fazer melhor do que isso se eu pegar esse vetorzinho e trabalhar em cima dele e ordenar ele, de modo que quem está na primeira posição vai ser o primeiro vértice a ser visitado, o segundo e assim por diante. Tem que tomar um cuidado aqui, não basta ordenar esse vetor, tem que colocar umas informações auxiliares, fica aí para vocês pensarem como faria isso. Mas ainda assim, isso significaria inserir, logo antes desse laço principal, uma ordenação que vai levar tempo n log n. Então já deixaria o meu custo não mais da ordem de n mais m, mas n log n mais m. Mas dá para evitar isso. Dito tudo isso, dá para evitar isso com uma sacada simples, mas que eu acho bem legal, que ela que mostra assim, como é importante a estrutura de dados, né, o cuidado que a gente tem com o modo que a gente armazena os dados. Porque a gente pode modificar a ordenação topológica para não fazer isso que a gente estava fazendo aqui. Deixa eu riscar assim. E, na verdade, fazer um vetorzinho parecido, ordenação topológica aqui, que está indexado por posição. Então, aqui eu tenho a posição 1, a posição 2, até a posição n, indicando ali
os elementos, a posição que eles estão na ordenação e qual vértice está em cada posição. Então, quando eu olho aqui para a posição 1, ele já me indica que, por exemplo, é o vértice 5. Quando eu olho para a posição 2, ele me indica que é o vértice 42. Quando eu olho para a posição N, ele me indica que é o vértice 1. E daí eu só preciso percorrer esse vetor da esquerda para a direita, e em cada iteração eu vou estar em mãos com o vértice desejado. Daí não tem custo para ordenar nem nada. É só modificar nossa ordenação topológica para devolver um vetor indexado por posições cujo conteúdo corresponde ao rótulo do vértice, ao invés de, como a gente estava fazendo, um vetor indexado pelo rótulo dos vértices cujo conteúdo corresponde à posição. Então é uma mudança sutil, mas que tem impacto aqui na eficiência final do algoritmo. Então, isso que eu queria acrescentar aqui para vocês. Então, a eficiência da ordem de n mais m, mas tem que tomar esse cuidado. Vou até destacar aqui a ordenação topológica aqui, para manter essa eficiência, ela tem que devolver um vetor indexado por posição de cada vértice, cujos conteúdos são os rótulos dos vértices. Então, indexado por posição, o conteúdo é o rótulo, daí eu consigo só percorrer, em O de n, eu percorri todos os vértices na ordem certa. Na sequência, a gente vai ver o código, aqui ver uma implementação desse algoritmo, e daí a gente vai ver com detalhes o que muda para implementar assim. É bem simples, mas é legal ver uma vez ali para ficar claro.